Walter White não se tornou Heisenberg. Ele sempre foi. Essa afirmação, que a princípio pode causar um certo desconforto intelectual, desafia a percepção comum de um homem que, supostamente, foi corrompido pelas circunstâncias. Ela sugere uma verdade mais sombria e complexa, uma fissura na narrativa que muitos aceitaram como definitiva. Aqui, lendas não são contadas, são dissecadas. Prepare-se, pois a verdade sobre a verdadeira natureza de Walter White e como seu ego moldou seu destino será revelada em camadas. Se você quer entender o que realmente transforma uma lenda, inscreva-se, porque aqui nós não paramos na superfície. Antes do diagnóstico, Walter White era a personificação da frustração. Um professor de química de ensino médio, com um salário medíocre, um casamento morno e um filho deficiente, que via seus dias escorrerem por entre os dedos. A vida para ele era uma série de oportunidades perdidas. Havia a Grey Matter Technologies, a empresa que ele ajudou a fundar e que o fez sentir-se humilhado ao ser preterido. Havia o ressentimento acumulado, as pequenas humilhações diárias que corroíam sua autoestima. O Walter que conhecíamos era um homem quebrado, mas essa fragilidade escondia uma semente de algo muito maior. Quando o câncer se manifestou, a motivação inicial pareceu nobre: prover para a família. Um ato de altruísmo que, no entanto, disfarçava um desejo latente de controle e reconhecimento. A decisão de cozinhar metanfetamina, justificada pela necessidade financeira, foi o primeiro passo na transgressão, mas também o primeiro suspiro de um poder emergente que ansiava por ser libertado. Mas será que essa necessidade era a força motriz? Ou apenas a desculpa perfeita para libertar algo que já estava lá? Pequenos atos de desafio, um certo ar de arrogância disfarçada, sempre estiveram presentes no passado de Walter. A dúvida sobre a verdadeira natureza de Walter permanece, pairando como uma névoa densa. O diagnóstico de câncer não foi apenas uma sentença de morte, foi um catalisador. Ele liberou Walter das amarras morais e sociais que o prendiam. As primeiras manifestações de Heisenberg foram brutais: a violência contra traficantes, a imposição de respeito, a busca implacável por poder. Walter lutava para conciliar suas ações com a imagem de homem de família, mas o prazer do controle, daquele poder recém-descoberto, tornava-se cada vez mais viciante. A traição tornou-se uma ferramenta. A manipulação de Jesse, a mentira contínua para Skyler, o afastamento progressivo da família. Cada traição, cada ato de deslealdade, fortalecia Heisenberg e enfraquecia o Walter White que um dia existiu. O ponto de não retorno foi ultrapassado com o assassinato de Jane e o envenenamento de Brock. Atos que revelaram a crueldade e a frieza de Heisenberg, despidos de qualquer resquício de humanidade. Walter se via cada vez mais distante de quem ele costumava ser, e a persona de Heisenberg não era mais um disfarce, mas sim sua realidade. Onde termina o homem e começa o monstro? E o que realmente significa ter superado? Há momentos de ambiguidade, onde Walter parece lutar contra Heisenberg, mas sempre cede, e a linha entre os dois se torna indistinta, quase inexistente. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. O império de Heisenberg, construído sobre mentiras, sangue e metanfetamina azul cristalina, era insustentável. As consequências de suas ações começaram a desmoronar sobre ele, levando à ruína pessoal e familiar que ele, em sua megalomania, jamais previu ou se importou em evitar. A paranoia se instalou, transformando cada sombra em uma ameaça, cada sussurro em uma conspiração. A riqueza acumulada, antes um símbolo de sua vitória e controle, tornou-se um fardo, uma prova irrefutável de seus crimes. A casa de Walter White, antes um refúgio da mediocridade, tornou-se uma prisão dourada, um palco para o drama familiar que ele mesmo orquestrou.
A queda não foi abrupta, mas uma lenta e agonizante erosão. Skyler, sua esposa, que por um tempo tentou manter a ilusão de normalidade, foi finalmente confrontada com a monstruosidade de seu marido. A verdade, quando finalmente veio à tona, despedaçou não apenas o casamento, mas a própria estrutura da família. Os laços que antes os uniam se romperam, transformando amor em medo, admiração em repulsa. O filho, Walter Jr., que idolatrava o pai, presenciou a metamorfose de seu herói em um vilão, um processo doloroso que o deixou marcado para sempre. A família, que Walter White alegava proteger e prover, foi a primeira e maior vítima de Heisenberg. Em meio ao caos, a vingança se tornou o novo combustível de Heisenberg. Um ego ferido, arranhado pelas traições e pelas perdas, clamava por reafirmação, por um último ato de dominação. Aqueles que ousaram desafiá-lo, que o traíram ou ameaçaram seu império, seriam caçados com uma ferocidade implacável. A busca era incansável, movida por um desejo primitivo de mostrar ao mundo que ele, Heisenberg, ainda estava no controle, mesmo quando seu mundo desabava ao seu redor. Ele não buscava justiça, buscava supremacia, uma última prova de sua indomabilidade. Houve tentativas desesperadas de Walter de justificar suas ações, de se reconectar com a família, de deixar um legado que não fosse manchado pelo sangue e pela destruição. Mas essas tentativas eram tingidas de egoísmo, de um desejo de absolvição que nunca seria concedido. Ele queria ser perdoado sem realmente se arrepender. Queria o amor e o respeito da família, sem abrir mão do poder e do controle que Heisenberg lhe proporcionava. Era uma redenção ilusória, um último auto-engano. Ele buscava a glória do bom pai e marido provedor, enquanto se afundava cada vez mais na persona do rei da metanfetamina. A dualidade era insuportável, mas ele se recusava a ceder. O último confronto foi inevitável. Contra os neonazistas que haviam tomado seu império e o haviam despojado de tudo, Walter White orquestrou sua batalha final. Não era uma luta pela vida, mas pela honra, pela vingança, por um último grito de domínio. Foi um ato de violência extrema, calculado e brutal, que serviu como catarse e acerto de contas. Ele não estava lutando para sobreviver, mas para morrer em seus próprios termos, para garantir que sua lenda, a lenda de Heisenberg, permanecesse intacta, temida e respeitada. E é aqui que a verdade mais sombria se revela. Walter não se tornou Heisenberg. Ele sempre foi. O câncer e as circunstâncias não o corromperam. Eles apenas removeram as barreiras, as convenções sociais, as amarras morais que o impediam de se tornar quem ele realmente era. Ele não foi transformado, ele foi revelado. A mediocridade, a frustração, o ressentimento, tudo isso era um invólucro para um ego ferido, uma necessidade voraz de reconhecimento e controle que ansiava por ser liberada. Ele não fez isso pela família. Ele fez isso por si mesmo, para provar a si mesmo e ao mundo seu valor, sua inteligência, sua capacidade de dominar. Mesmo em seus últimos momentos, ferido mortalmente, Walter White busca justificação, um aceno de compreensão, um reconhecimento de que, de alguma forma torta, ele estava certo. Mas suas ações falam mais alto que suas palavras. A imagem do professor de química, do pai de família, se dissolve completamente, restando apenas a figura imponente e trágica de Heisenberg, deitado em meio aos escombros de seu império, com um sorriso enigmático nos lábios. A história de Walter White é um espelho para a condição humana, um lembrete da fragilidade da moralidade, da sedução implacável do poder e da complexidade intrínseca da natureza humana. É a prova de que o monstro muitas vezes não surge do nada, mas é forjado nas profundezas de nossa própria psique, esperando o momento certo para emergir. Se essa história mudou a forma como você enxerga essa lenda, comente sua visão.
E se quer continuar dissecando grandes histórias, inscreva-se. O último confronto foi inevitável. Contra os neonazistas que haviam tomado seu império e o haviam despojado de tudo, Walter White orquestrou sua batalha final. Não era uma luta pela vida, mas pela honra, pela vingança, por um último grito de domínio. Foi um ato de violência extrema, calculado e brutal, que serviu como catarse e acerto de contas. Ele não estava lutando para sobreviver, mas para morrer em seus próprios termos, para garantir que sua lenda, a lenda de Heisenberg, permanecesse intacta, temida e respeitada. Aquele laboratório de metanfetamina, o palco de sua ascensão, seria também o de sua queda, mas uma queda gloriosa, em seus próprios termos distorcidos. A máquina que ele construiu, uma arma improvisada e engenhosa, era o ápice de sua inteligência e de sua crueldade. Cada detalhe foi meticulosamente planejado, cada movimento antecipado. Não havia espaço para falhas, nem para misericórdia. O Walter White, professor de química, aquele que um dia ensinava a estrutura de moléculas, agora aplicava seu brilho para destruir vidas e se vingar. A frieza com que ele executou seu plano era assustadora. Um testamento de quão completamente Heisenberg havia consumido o homem. Os gritos dos neonazistas morrendo eram música para seus ouvidos, a validação final de seu poder. E é aqui que a verdade mais sombria se revela. Walter não se tornou Heisenberg. Ele sempre foi. O câncer e as circunstâncias não o corromperam. Eles apenas removeram as barreiras, as convenções sociais, as amarras morais que o impediam de se tornar quem ele realmente era. Ele não foi transformado. Ele foi revelado. A mediocridade, a frustração, o ressentimento, tudo isso era um invólucro para um ego ferido, uma necessidade voraz de reconhecimento e controle que ansiava por ser liberada. Ele não fez isso pela família. Ele fez isso por si mesmo, para provar a si mesmo e ao mundo seu valor, sua inteligência, sua capacidade de dominar. A fachada de homem comum desintegrou-se sob a pressão, revelando a fera adormecida que sempre espreitou por debaixo da superfície. A necessidade de ser o melhor, de ser reconhecido, de ser temido. Essa foi a verdadeira força motriz por trás de cada decisão, de cada crime. Ele queria ser o Kingpin, o mestre de seu próprio destino, não importa o custo. O dinheiro era apenas um símbolo, o poder a verdadeira moeda. Seu ego ferido, alimentado por anos de oportunidades perdidas e humilhações, explodiu em uma fúria incontrolável, transformando-o no monstro que ele se tornou. A família era a desculpa perfeita. O álibi moral que permitia a Walter justificar o injustificável para si mesmo e para o mundo. Mas, no fundo, ele sabia a verdade, e essa verdade era assustadora em sua simplicidade. Ele gostava do que se tornara. Mesmo em seus últimos momentos, ferido mortalmente, Walter White busca justificação, um aceno de compreensão, um reconhecimento de que, de alguma forma torta, ele estava certo. Ele se arrasta pelo laboratório, entre os equipamentos que foram seu santuário e sua perdição. Um sorriso enigmático surgindo em seus lábios. Não é um sorriso de dor, nem de arrependimento, mas de estranha satisfação. Ele conseguiu. Ele deixou sua marca. Ele foi Heisenberg. A imagem do professor de química, do pai de família, se dissolve completamente, restando apenas a figura imponente e trágica de Heisenberg, deitado em meio aos escombros de seu império, com um brilho de triunfo nos olhos opacos. Ele morreu como viveu em seus últimos anos, no controle até o fim. A história de Walter White é um espelho para a condição humana. Um lembrete da fragilidade da moralidade, da sedução implacável do poder e da complexidade intrínseca da natureza humana. É a prova de que o monstro muitas vezes não surge do nada, mas é forjado nas profundezas de nossa própria psique, esperando o momento certo para emergir. A linha tênue entre o bem e o mal, entre o herói e o vilão,
é mais frágil do que ousamos admitir, e a história de Walter nos força a confrontar essa inquietante verdade. Se essa história mudou a forma como você enxerga essa lenda, comente sua visão. E se quer continuar dissecando grandes histórias, inscreva-se. E agora eu te pergunto, se essa lenda fosse você, o que encontrariam na dissecação? Nos vemos na próxima autópsia.